Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Hoje, dia 10 de abril de 2026, mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos orando, de estarmos louvando a Ele, exaltando o nome dEle, glorificando o nome dEle. Mais um dia que as misericórdias do Senhor são renovadas em nossas vidas, né? Coisa boa demais. Glória a Deus. Então vamos começar com a nossa primeira oração. Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, quero te louvar, Senhor, por mais esse dia, te agradecer pelas bênçãos concedidas, te agradecer pelo teu imenso amor, te agradecer por tuas misericórdias que se renovam sobre nossas vidas nesta manhã. Obrigado, Jesus, pelas oportunidades, obrigado, Jesus, pelo teu imenso amor. Pai, pedimos ao Senhor que nos perdoe, que nos ajude na nossa caminhada, que cada dia mais possamos buscar a tua presença, que nosso coração seja cheio da tua presença, Senhor, e que possamos transbordar o teu amor, Pai amado, onde o Senhor nos levar, que sejamos vasos de honra e de bênçãos em tuas mãos, Pai. Que cada dia mais e mais possamos testemunhar do Senhor, das maravilhosas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai amado. Ó Deus, muito obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, nessa reunião. Obrigado àqueles que virão depois. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajude, Pai amado, a orar como convém, Pai, que Teu Espírito Santo testifique em nós o Teu amor, Jesus, cada dia mais. Essa é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Hoje eu quero falar sobre o choro que pode durar uma noite, mas quem tem Jesus sabe que a alegria vem ao amanhecer. Às vezes a pessoa pensa assim: eu chorei a noite toda, mas continuo chorando de manhã. É no tempo de Deus, né? Não é no nosso tempo, né? A palavra de Deus diz que um dia para Deus pode ser 1000 dias, 1000 dias pode ser um dia, né? E eu estava vendo a história de Davi, quando Deus já havia escolhido Davi para ser rei, né? Porque Saul pisou na bola, Saul fez coisas que não deveria ter feito, né? E, e Davi estava ali, né? Desesperado, né? Tava sem saber o que fazer, tanta coisa que aconteceu, né? E ele chora, e ele fala, e ele clama e tal, né? E Deus, ele olhava o coração, ele olha o coração, ele olha o nosso coração. Então ele olhou o coração de Davi, ele via que Davi tinha um coração bom, apesar de todas as coisas erradas que ele fez, mas Davi sempre estava diante de Deus pedindo perdão, né? É, a gente não sabe exatamente qual foi o pecado ou a queda de Davi nesse caso, né? Que ele está orando ali desesperado, né? Mas há muitos pecados para a gente escolher de Davi, né? Na história dele, né? Nos livros de história do Antigo Testamento, né? E Deus amava muito Davi, muito, 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 e considerava Davi um homem segundo seu coração, né? Conforme está lá em Atos 13, 22, né? Então, e nós somos assim, né, gente? Muitas vezes a gente se afasta de Deus e aí acontecem coisas e a gente se desespera, né? Meu Deus, para que que eu fiz isso? Vem aquele remorso, aquela tristeza no coração. A gente vai diante de Deus e pede perdão e Ele vem com a sua misericórdia e nos perdoa e nos ajuda, né? E então nós vamos fazer essa oração agora, né? Essa nossa segunda oração de hoje é isso, é pedir perdão a Deus. Perdão porque somos falhos, somos pecadores. Como a gente vê na história, Deus fez um jardim maravilhoso, maravilhoso para Adão e Eva viver, mas eles pisaram na bola, eles desobedeceram e perderam a bênção. Mas o grande amor de Deus não deixou que a humanidade fosse totalmente perdida, né? Ele então envia seu filho. Então Deus sempre ele tem uma maneira de nos resgatar, né? E assim ele faz até hoje, nos resgata. Às vezes a gente erra, peca, e se você for diante do trono dele, ele te perdoa, porque ele é misericordioso. Então nós vamos orar
por esse perdão, orar, agradecendo a misericórdia de Deus. Então, eu estou vendo aqui o Saulão, que eu estou vendo aqui na minha frente. Então, Saulão, faça essa oração em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, manhã gostosa, mais um dia que o Senhor renova nossas forças. Senhor, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é a nossa vida, nossa esperança. Sem o Senhor não somos nada, sem o Senhor não temos nada. Muitas vezes pensamos que somos, pensamos que temos, mas o que nós temos realmente é o Senhor. E a nossa oração nessa manhã, Senhor, é que o Senhor nos dê um coração puro, sincero, um coração humilde, busca a verdade em todos os sentidos. Senhor, que o Espírito Santo possa fortalecer esse grupo aqui, nós possamos ter sempre em mente esse propósito e ter uma vida autêntica, Senhor, uma vida temente ao Senhor, uma vida que busca a justiça e a sinceridade. Vivemos num país, Senhor, do jeitinho, da mentira, do engano. Senhor, nos livra disso, Senhor. No nosso dia a dia, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso dia a dia, relacionando com as pessoas. Quantas vezes, Senhor, eu já me peguei fazendo aquilo que o Senhor não agrada. Por isso, Senhor, perdão, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Somos pequenos diante do Senhor. O Senhor é grande, Senhor. O Senhor é grande. Louvado seja o teu nome, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Paulo. Amém. Glória a Deus. Amém. Esse salmo, o Salmo 35, né, fala, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É maravilhoso a gente saber o quanto Deus nos ama. A ira de Deus, ela dura só um momento, né? Nós, como pais, como seres humanos comuns, às vezes a gente fica irritado com o filho, né? Ou com alguém que nos fez algo ruim, né? E a gente se descontrola muitas vezes, a gente deixa isso passar, né? E continua com aquela raiva da pessoa e tal. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não é assim. A gente tem que aprender com Deus, né? Aprender. A gente não pode deixar a nossa ira passar para o dia seguinte. Nós temos que pedir perdão, temos que nos arrepender, pedir perdão, né? Não deixar que essas coisas tomem conta do nosso coração, que a gente acaba ficando doente, né? A gente vai guardando aquilo ali e a gente se descontrola, né? E aí pronto, aí desanda tudo, né? Aí o choro continua, continua e continua. Mas se a gente se quebranta, pede ao Espírito Santo, meu Deus, eu estou errado, eu preciso perdoar, isso não está me fazendo bem, meu Deus, me perdoa. Aí procura a parte que ofendeu e aí resolve tudo. Aí a alegria vem pela manhã. A alegria vem no momento que você se desnuda de tudo aquilo, tira, arranca tudo aquilo que não faz parte do nosso viver cristão. Amém? Nós vamos orar agora a respeito disso, para que Deus nos limpe, para que Deus tire todo o peso, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que faz com que a gente olhe para o outro, às vezes com raiva, porque aquela pessoa te fez um mal. E aí você é que fica doente. Porque muitas vezes a pessoa nem está sabendo, né? Ele está ali vivendo a vida dele e você que está machucado, você que está ali revoltado. Então, que a gente deixe que o Espírito Santo realmente trabalhe em nosso coração. Ana Paula, eu vou pedir você, minha irmã, para fazer essa oração, tá bom?
Tá bom. Vou pôr o carregador aqui e vou orar. Amém. Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Somos falhos, Senhor. Somos imperfeitos, meu Deus. Muitas vezes rancorosos, muitas vezes amargos, Deus. Mas a tua palavra diz que se a gente confessa o nosso pecado, a gente pode se tornar alvo como a neve, o nosso coração pode ser transformado. E nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, jogue luz, Senhor, no nosso coração, jogue luz ali onde nós não sabemos, mas precisamos perdoar, precisamos confessar, porque a tua palavra diz que enquanto nós calamos o nosso pecado, o salmista diz que os seus ossos se envelheceram. E quando ele confessa o pecado e o seu perdão alcança, e ele não mais ocultou o pecado, e o Senhor sim nos liberta desse mal. Ô Jesus, liberta, Senhor, o nosso coração de tudo que é humano, de tudo que é vaidoso, de tudo que é ego, e que o nosso coração seja cheio do Espírito Santo para convencer da justiça, do pecado, do juízo, do Espírito Santo para que nós possamos liberar perdão, precisamos do Espírito Santo para que a gente possa olhar para o outro com amor, com empatia, porque quem converte o outro não somos nós, é o teu Espírito agindo através da tua palavra ministrada, Deus. Então, nós não somos nada sem o Espírito Santo. Como o pastor Paulo Júnior falou, aquilo foi tão impactante que às vezes a gente sabe fazer as coisas, sabe fazer um culto, sabe dar uma aula na escola dominical, a gente sabe congregar, sabe organizar uma reunião, sabe organizar uma festa. Nós podemos fazer tudo isso sem o Espírito Santo. Mas nós não queremos fazer nada sem o Espírito Santo. Nós queremos, Pai, a direção do Espírito Santo, porque de nós, puramente, não há nada bom. Só há algo bom em nós quando nós estamos em Cristo, Cristo Jesus, e as coisas têm propósito quando são direcionadas pelo Espírito Santo. Então, como o Evandro disse, o que será a nossa vida, da nossa vida, das nossas ações, das nossas atitudes, se não for o Espírito? Então, Pai, minha oração é nesse sentido. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem com seu sopro suave, com seu sopro que restaura. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra nessa manhã nos nossos ouvidos, no ouvido do Cirlei, do Bonde, do Saulo, pastor Alain, Aline, Cirleizinho, Cirlei Pai, todos que estão aqui, que estão aqui nessa manhã. Sopra, sopra, Espírito Santo, nos nossos ouvidos, limpa o nosso coração, revigora nossa fé, revigora nossa força, Senhor, e nos faz caminhar por esse caminho justo, por esse caminho que aponta para a eternidade, que aponta para o céu. Entregamos, Senhor, mais uma vez, como já fizemos muitas vezes na frente da igreja, entregamos as nossas vidas no teu altar, entregamos, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, para que o Senhor possa fazer de nós um novo homem dia após dia, que a gente possa cada vez mais alcançar as virtudes de Cristo, nosso maior exemplo, nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que se encarnou e veio para nos ensinar, andou entre nós, sofreu como nós, sentiu dores, sentiu ira, mas não pecou. Ô Senhor, firma os nossos olhos na pessoa de Cristo e
coloque o nosso ouvido sensível para o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, amém. Talvez tenha alguém aqui que esteja sofrendo, né, com alguma coisa que esteja atrapalhando o seu conviver com Deus, né, com os irmãos, que às vezes a gente passa por situações e fica guardando no coração e não confessa, né, e às vezes aquilo vai só crescendo como uma bola de neve, né, rolando a montanha, só vai crescendo, crescendo, crescendo. Então nós precisamos orar por libertação. Algum irmão, alguma irmã que esteja passando por uma fase dessas, né? A gente precisa orar para que Deus quebrante o coração desse irmão, dessa irmã, para que ela abra seu coração, ele abra seu coração perante Deus, né? E peça a Deus que venha, que faça a obra dele. Então, nós vamos orar agora por libertação. Se alguma coisa está nos incomodando, se alguma coisa está fazendo com que a gente se afaste, né? Às vezes, muitas vezes, quando a gente vê na própria história de Davi, né? Ele se afasta de Deus porque era tanto, tanto pecado, tanta coisa acontecendo, né? Mas Deus vem de encontro a ele. Então nós vamos orar nesse momento pedindo essa libertação. Talvez você conheça alguém, algum irmão que está afastado, algum irmão que está vivendo uma vida longe da vontade de Deus, né? Então nós vamos orar por essa libertação desses irmãos e irmãs, dessas pessoas que nós conhecemos, às vezes até um familiar, né? Alguém que está tão próximo da gente. Então nós vamos orar por isso. Em nome de Jesus. Vou pedir o Sirleizinho. Vou pedir o Sirleizinho para fazer essa oração, Sirlei, né? Você está aí firme, forte, graças a Deus, seguindo os caminhos do Senhor, né? Você teve um período afastado, mas Deus te pegou nos braços e está te embalando. Ei, trem bom, né, Sirleizinho? Vamos orar com Na você, pancada meu irmão. também. Oi? Na pancada também. Isso. Amém, Deus. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, como uma mãe cuida do filho, como um pai cuida do filho, Senhor. É embalando, é na pancada, é puxando a orelha, é passando a mão na cabeça, é dando leite, é dando carne pesada com osso, mas o Senhor cuida, Senhor. Claro que depende da gente, ó Pai. Eu sei que existem pensamentos diferentes sobre isso, mas é o que eu penso, Deus. O Senhor sabe tudo, o Senhor é onipotente, o Senhor é quem nos dá graça para conseguir, mas depende da gente querer se aproximar dessa graça, Deus, e receber essa graça. O Senhor não obriga, nós não somos robôs, ó Pai. Nós não somos inteligências artificiais. O Senhor nos deu inteligência natural para que a gente possa escolher o Senhor. E eu sei que longe, ó Pai, da sua presença, eu sei na prática que longe da sua presença é só morte sobre morte e comida de porco e lavagem, Deus. Por mais bonito que seja uma manada de porcos arrumadinho, limpinho dentro de um cercado, não deixa de ser porco, não deixa de ser coisa cheia de lavagem, não deixa de ser sujeira, barro. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos traga de volta para a casa do Pai, para a sua casa, Deus. Eu preciso todo dia acordar cedo de manhã e voltar para a sua presença. Eu preciso dormir ou tentar dormir voltando para a sua presença, Senhor. E que todos, ó Pai, que estão afastados hoje possam entender isso, ó Pai. E entendam com amor, Senhor. Porque como Paulo diz, ó Pai, e ele perguntou para a pessoa ou para o povo se eles queriam que ele viesse com chicote ou com amor. Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas possam voltar para Deus por amor, Senhor, não por chicote. Porque dói, chicote dói, machuca.
Mas se precisar ser por chicote, ó Pai, que seja por chicote, porque, Deus, não vale a pena sair da sua presença, Deus, por nada nesse mundo, nem pelo melhor apartamento de Dubai, nem pelo melhor apartamento, ou melhor carro, ou melhor vida financeira, não nada, Pai. Nada. Em nome de Jesus, ó Pai, que as pessoas que foram machucadas pela igreja percebam que a igreja é um lugar de gente doente, assim como ela mesma. Nós somos pessoas doentes que precisam, ó Pai, do médico dos médicos, que é o Senhor. Nós precisamos voltar para o Senhor, nós precisamos receber o seu bálsamo, nós precisamos receber o seu óleo que alivia o calor, que alivia o cansaço, Deus. Nos renova, ó Pai, renova essas pessoas, abre os olhos, abre os nossos olhos, ó Pai, e que nós possamos ser Jesus, pequenos cristos, ó Pai, tanto para nós, quanto para os nossos irmãos, quanto para as pessoas que ainda não são nossos, entre aspas, irmãos em Cristo, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Pastor Alain, vou te chamar agora, vai se preparando aí, né? Esse botãozinho aí do, do celular, né, pastor? Bom, domingo, o pastor Alain me chamou, né? Eu estava indo embora, fui despedir dele e tal, e ele estava conversando com aquele casal, esqueci o nome deles agora. Aí ele falando de mim, né? Falou assim: o Evandro estava lá em Belo Horizonte assim, assim, assim. E aí eu comecei a meditar naquilo. Falei: realmente, né? A gente tem umas fases na vida da gente que, que é complicada, que é difícil, né? A gente só vê escuridão, né? Você procura uma luzinha e só vê escuridão. Você ora, você clama e parece que nada acontece, né? E então, mas Deus teve misericórdia de mim e graças a Deus tô aqui hoje, né? Ele me chamou, vem aqui, vamos conversar e e aí tô aqui, né? Tô aqui. Aí eu me lembrei, né? Quando foi a partir dessa conversa que eu me lembrei desse versículo e eu comecei a meditar nisso aqui, né? Falar, realmente o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e etc, né? E aí eu estava vendo, quando pesquisava, né? Em Oséias 6:1 fala assim, ó: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Olha que coisa maravilhosa, Oséias 6:1. Então, pastor Alain, você pode orar, né? Fazer essa oração? Tá me ouvindo, Evandro? Tá me Estou te ouvindo? ouvindo, estou te ouvindo. Ah, Então, ótimo, pastor, então. Tá bom, fazer essa liberei o oração aí, microfone. né? De que Deus, Tudo bem. vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ótimo. Graças a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus amado, nosso querido Pai, Pai amoroso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus altíssimo, nosso querido Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, Senhor. Que o teu nome esteja acima de todo nome, santificado seja o teu nome, Senhor. Nós glorificamos o Senhor e te agradecemos por tão grande salvação que o Senhor implantou na nossa vida, que o Senhor enxertou no nosso coração. É a graça do Senhor, graça, 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 graça. Não existe nada em nós, Senhor. Nós não conseguimos produzir absolutamente nada de bom, porque o nosso coração é pecador, é mau. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, nos abre os olhos
nos abre os corações, vai amolecendo o nosso coração para que nós dependamos somente do Senhor, querendo depender do Senhor, como o Sirleizinho disse agora mesmo na oração, desejando que a tua graça inunde, se manifeste e seja ativa no nosso coração. Ó Senhor, planta esse desejo no nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos, como o Evandro disse, que ele estava na lama, estava na depressão, estava no pré-suicídio, estava abandonado, triste, melancólico, sem sair do lugar, sem produzir nada. E o Senhor o visitou com a tua mão poderosa, literalmente, essa mão maravilhosa, enorme, e o envolveu com teu amor. Senhor Deus, envolva-me, envolva-nos com o teu amor, ó Espírito Santo, para que nós joguemos esse amor como fonte de água viva para as outras pessoas, não julguemos, não condenemos, não fiquemos a comentar a vida uns dos outros, mas estendamos a mão amorosa para todas as pessoas. E através de nós, Senhor, aqui da reunião de oração, que muitas pessoas sejam livres e alcancem esse desejo de desejar a graça do Senhor. Libera, Senhor, libera a libertação do Espírito Santo completa na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor e que buscam o Senhor sinceramente. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Eu oro agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso quando a gente se propõe a obedecer a Deus, a fazer aquilo que Ele tem para cada um de nós, porque Deus, Ele nos ama imensamente. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Vocês já perceberam que quando a gente ama, a gente procura corrigir sempre as pessoas, né? Você fala com o filho, meu filho, isso assim, 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 assim. Fulano, isso assim, assim. Quando você não ama, quando você não tá nem aí, você deixa a pessoa quebrar a cara. Não é assim? A gente é assim. Eu me lembro uma vez num projeto social que a menina chegou e falou assim, a gente estava falando sobre o amor, sobre família e tal, a menina falou assim, eu acho que meus pais não me amam. Eu falei, ué, por quê? Ele te ama? Não, porque eu já fiz um teste. Olha o que a menina falou, ela tinha uns 13 anos, 14 anos. Eu já fiz um teste, porque as minhas amigas, quando elas vão dormir na casa de alguma coleguinha, aí elas falam assim que tem que pedir para o pai, pedir para a mãe, aí tem que ver se deixa e tal. A minha mãe e meu pai, eu saio de casa, eu vou para casa do colega, eles me perguntam, eles não me perguntam onde eu vou, e às vezes eu durmo na casa de algum coleguinha, e eu chego em casa, eles nem me perguntam onde é que eu estava. Eu falei, o quê? Como assim? Como que seus pais... Não, eles não me amam. Então, a criança, ela precisa de disciplina. A criança precisa de disciplina. E essa menina era uma menina, assim, muito difícil, porque ela não tinha, né, parâmetro de nada, né? Ela vivia uma vida do jeito que ela queria viver. Mas ela sentia, no fundo, ela sentia que ela precisava disso, né? De alguém cuidando dela. Porque deve ser muito ruim, né, gente? Você viver de qualquer jeito e ninguém se preocupar com você. E Deus se preocupa conosco. Se preocupa em cada detalhe de nossas vidas. Às vezes a gente é rebelde, se afasta, mas Ele está ali cuidando. Ele está ali do seu lado. Basta você falar, oh, Deus, Ele vem e já te abraça, não é? Deus é assim, como uma mãe mesmo, né? E então,
nós vamos orar agora por essas crianças, adolescentes que vivem. E outra coisa, nesse projeto que eu estou agora, lá na Escola da Vida, tem menino lá que os pais são viciados, então, assim, são criados pela avó, né? Não tem um relacionamento com o pai, com a mãe, sabe? E é muito triste, porque eles se apegam a você, né? Tem crianças lá que me vê, me abraça e fala, ô tio, eu queria ir para sua sala de novo, porque esse ano mudou, né? Eles mudou de sala, as crianças mudaram para outras salas e tal, porque eles sentem essa falta, né, do amor do pai, da mãe, mesmo que seja criado pela avó, pela tia, pelo tio, mas pai e mãe, né, gente? Pai e mãe, né, é diferente. E aí, com o tempo, eles vão se acostumando a viver longe, não é? Mas nós não podemos nos acostumar a viver longe de Deus, porque se vivermos longe de Deus, acabou tudo. Nós estamos vendo que a sociedade está virando, né? O que está acontecendo aí no mundo inteiro, as pessoas quando se afastam de Deus, o que acontece? Então, nós vamos orar pelas crianças que são abandonadas, pelas crianças órfãs de pais vivos, pelas crianças que não têm o amor de ninguém, né? Vive de qualquer forma, pelas crianças em meio às guerras que perderam seus pais, seus familiares, pelas crianças, onde houver criança, nós vamos orar pelos pequeninos, por esses seres que precisam de uma direção, que precisam de amor, que precisam de carinho. Vamos orar por eles, em nome de Jesus. Eu vou pedir você, Sirlei, o vovô Sirlei, para fazer essa oração, em nome de Jesus. Evandro, está me ouvindo bem? Que a minha internet está Sim, picando muito. mas estão te ouvindo. Então, tá bom. Eu ouvi muito pouco que você está falando, mas é a respeito de Ah, crianças, você não ouviu é? pouco. É Orar para pelas mim muito crianças. picado. Vamos lá, então. Tá, ora pelas Obrigado, Deus. crianças. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma manhã o Senhor descortinou para nós, ó Deus, onde nós abrimos nossos corações para sermos gratos, para demonstrarmos de coração nossa gratidão ao Senhor. Acho que caiu, né? Caiu, com certeza. Caiu. Então vamos procurar aqui. Fernanda, Fernanda, você pode orar, Fernanda? Não, né? Vou segurar agora. Perdoa. Tá bom, tá bom. Evandro, tem outra É, pessoa que minha internet está falhando muito. tá bom, estou procurando uma outra pessoa, Cirlei. Deus te abençoe aí. Obrigado, viu? Bom, vamos ver aqui. É... Laércio, tio Laércio. Amém. Vamos lá orar com você, meu irmão? Amém. E falhou também? Acho que caiu também, né? Caiu também? Deixa que eu Caiu, oro, né? Evandro. Vai lá, Bonde, vai lá. Vamos lá. Senhor nosso Deus, primeiramente te bendizemos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas crianças, nossos filhos, nossos netos, por aqueles que nos rodeiam, Pai, e por aqueles que estão longe. Senhor, suplicamos ao Senhor, no nome de Jesus, em favor, ó Deus, dessas crianças que estão sofrendo. Temos visto, ó Deus, tantas coisas, aqui em Uberlândia mesmo, em sinaleiros, às vezes na rua, tantas dificuldades, ó Pai, acontecendo. E os mais prejudicados são as crianças. Então, ó Deus, colocamos, ó Pai, no teu trono nesta manhã, apresentamos ao teu trono, apresentamos ao Senhor
todas as crianças, ó Deus, no mundo, porque tudo, ó Deus, tudo é do Senhor. E as crianças são do Senhor. Jesus mesmo, teu filho, no nome de quem oramos, nos informou, nos avisou, nos deu essa instrução de que dos tais é o reino dos céus. Então, ó Pai, nós realmente nos sentimos pequenos diante de tantas dificuldades que são impostas às crianças. Senhor, dá-nos condições a cada um de nós aqui, para que, dentro daquilo que o Senhor deseja nos usar, sejamos, ó Deus, disponíveis, estejamos disponíveis para poder ajudar essas crianças, ó Pai. Pode ser de perto ou pode ser de longe. Estou me lembrando aqui da Edina, cuidando lá aqueles pequeninos que são desnutridos e que com pouca coisa já estão se recuperando, já estão se fortalecendo. Senhor, tenha misericórdia e levanta pessoas para poder minimizar, pelo menos, ó Deus, o sofrimento das crianças. Crianças que estão em favelas, sendo muitas vezes até mutiladas, ó Pai. Não só no corpo, mas na mente, muitas vezes, pelo sofrimento, pela falta de cuidado. Aonde estiver uma criança, ó Deus, levanta alguém, ou um de nós, ou um dos teus, da tua igreja, para ser, ó Deus, ali o bálsamo, como o Sileizinho orou, ó Deus, o bálsamo, aliviando as dores, aliviando as necessidades, ó Pai. E muitas vezes coisas tão básicas como um alimento, uma vestimenta, ou então sentar e ouvir. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas disponíveis para ser usados pelo Senhor, para abençoar essas crianças, para poder ajudar, ó Deus, em tudo aquilo que for possível, para que o sofrimento dessas crianças, ó Deus, seja, no mínimo, amenizado. No mínimo, ó Deus, só no mínimo amenizado. Mas se tiver alguma coisa a mais para conseguir fazer, de poder ajudar, para sermos realmente úteis na vida delas, usa-nos para a honra e glória do teu nome. Não é para o nosso nome, mas para a glória do teu nome. Oramos agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, porque o Senhor é bom o tempo todo, mesmo que a gente não entenda. Bendizemos o Senhor, oramos, suplicamos no nome santo de Jesus. Amém. 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 É isso aí, Bonde. Que sejamos essa alegria no amanhecer na vida das crianças, né? Que precisam. É isso. Então, Amém. o Salmo 35 fala: porque não passa de um momento a sua ira e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Deus, ele não quer ficar zangado. Ele não deseja ficar zangado. Ele quer restaurar o relacionamento dele conosco, né? E então, muitas vezes a gente precisa passar pelas dores, né? Como o Sileizinho falou, né? As pancadas, né? Como uma mãe, um pai, às vezes tem que dar umas chineladas no filho, porque só falar não adianta. Então, às vezes tem que dar umas palmadinhas, né? Então, a promessa de Deus, ela é essa que, se você o buscar de todo o seu coração, ele vem e te acolhe, ele vem e muda a sua sorte, né? Ele não nos abandonou, ele não nos deixou, ele está aí. Nós é que abandonamos ele, né? Então, o choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Então, quando a gente estiver naquele posto de choro, que a gente tenha coragem, né, de que
de clamar a Deus, de buscar a Ele, né? Falar, Senhor, eu errei e eu preciso do Senhor. Então, nós precisamos buscar a presença de Deus para que a gente possa usufruir dessa alegria que Ele tem para nós, né? Então, eu destaco 3 coisas aqui. A esperança na dor, né? O Salmo nos ensina que os momentos difíceis que a gente vive, de angústia, de dor, tem prazo para terminar. Ensina também a bondade de Deus, né? Eu destaco também a bondade de Deus. A ira de Deus é vista como temporária, ela não é eterna, enquanto o seu favor e amor são eternos, né? Então ela é temporária. Agora o favor, o amor do Senhor é eterno. Ele vai nos amar de qualquer maneira, ele nos ama. E outra coisa, destaco também a confiança. O texto convida a confiança de que Deus opera todas as coisas para o bem daqueles que nele esperam. Então, nessa manhã, essa mensagem que eu quero deixar aqui, que a gente possa buscar sempre a presença do Senhor e deixar que Deus trabalhe nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.